Relatos de terror em cemitérios. Bem-vindos ao canal Hora do Medo, onde trazemos os relatos mais aterrorizantes para você. Hoje, tem uma história que vai fazer o seu sangue gelar. Eu sou Teresa, tenho 76 anos, e vou contar sobre o tempo em que trabalhei como servente em um cemitério que foi fechado nos anos 80 por causa de acontecimentos inexplicáveis e assustadores. Preparem-se, pois essa história não é para os fracos. Imagine um cemitério antigo, esquecido pelo tempo, rodeado por uma floresta densa e escura. Este cemitério, meus queridos, era o cemitério das almas perdidas. Eu trabalhava lá, cuidando da limpeza e organização dos túmulos. Tudo parecia normal, até que as coisas começaram a mudar. Lembro-me como se fosse ontem. Era uma noite fria de outono. As folhas secas caíam das árvores e se acumulavam nos caminhos estreitos entre os túmulos. O vento soprava de forma sinistra, fazendo as árvores balançarem e os ramos secos rangerem como se estivessem vivos. Eu estava terminando de varrer as folhas secas, concentrada em meu trabalho, quando ouvi um sussurro, um som suave, quase imperceptível. Teresa! Teresa! Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Pensei que fosse o vento, mas aquele som era diferente, parecia chamar o meu nome. O medo começou a tomar conta de mim. Meu coração disparou, e eu senti um calafrio subir pela espinha. O cemitério, que antes parecia um lugar tranquilo, agora estava envolto em uma atmosfera opressiva e assustadora. Apressei-me a terminar o trabalho, varrendo as folhas com movimentos rápidos e desajeitados. Cada som, cada farfalhar de folhas me fazia estremecer. Finalmente, terminei e fui embora, tentando esquecer aquele som perturbador. Mas ele voltou. Na noite seguinte, o mesmo sussurro. Desta vez, mais alto, mais insistente. Teresa! Teresa! Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que estava imaginando coisas? Mas o som era tão real, tão presente. Comecei a me sentir observada, como se olhos invisíveis estivessem me seguindo enquanto eu trabalhava. E então começaram os desaparecimentos. O primeiro a sumir foi o zelador, seu João. Ele era um homem robusto, sempre presente, sempre pontual. Num dia, ele simplesmente não apareceu para o trabalho. Procuramos por ele no cemitério, em todos os cantos, mas não havia nenhum sinal dele. Sua casa estava intacta, sem indícios de que ele tivesse ido a algum lugar. Os dias se passaram e o desespero tomou conta da pequena equipe do cemitério. Dona Marta, a florista, começou a falar coisas estranhas. Ela dizia ter visto seu João à noite, andando entre os túmulos, mas ele não respondia aos seus chamados. Seus olhos estavam vazios, perdidos. Naquela mesma noite, decidi ficar e investigar por mim mesma. Escondi-me atrás de um mausoléu, tentando não fazer barulho. O tempo parecia congelar enquanto esperava. Então, de repente, ouvi passos. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele pudesse ser ouvido. Os passos se aproximaram e, com o medo crescente, vi a figura de seu João. Ele andava de forma estranha, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Seu rosto estava pálido, e seus olhos eram vazios, sem vida. Ele parou em frente a um túmulo, olhou diretamente para mim e sussurrou: Teresa, venha para nós. Eu não sabia o que fazer.
O medo me paralisou. Fiquei ali, imóvel, enquanto ele continuava a me encarar com aqueles olhos mortos. Finalmente, criei coragem e corri, sem olhar para trás, o mais rápido que minhas pernas permitiram. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens de seu João e o som do meu nome sendo sussurrado ecoavam na minha mente. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo no cemitério das almas perdidas, e que aquilo era apenas o começo. Era uma manhã sombria e nublada quando a ausência de seu João começou a ser notada. Ele nunca faltava ao trabalho e sempre chegava cedo, antes de qualquer um de nós. Quando percebi que ele não estava lá, um frio percorreu meu corpo. Todos nós, que trabalhávamos no cemitério, ficamos inquietos. Decidimos procurá-lo, mas não encontramos nenhum sinal de seu João. Sua casa estava intocada, como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. A cidadezinha começou a murmurar sobre o desaparecimento. As pessoas falavam em vozes baixas, temendo que algo maligno estivesse à solta. Foi então que Dona Marta, a florista, começou a agir de maneira estranha. Ela era uma mulher quieta, dedicada ao seu trabalho, mas algo nela mudou. Ela começou a dizer que via seu João à noite, andando entre os túmulos, mas que ele não respondia aos seus chamados. Seus olhos, ela dizia, estavam vazios e perdidos. Eu não conseguia tirar aquelas palavras da minha cabeça. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto todos iam embora, eu me escondi atrás de um mausoléu, na esperança de descobrir a verdade. A escuridão era quase palpável, e o silêncio, opressor. Então, ouvi passos. Meu coração começou a bater mais rápido, o som ecoando em meus ouvidos. Os passos se aproximaram, e eu vi a figura de seu João. Ele andava de forma estranha, arrastando os pés, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Seu rosto estava pálido e sem vida. Eu queria gritar, mas o medo me paralisou. Ele parou em frente a um túmulo antigo, olhou diretamente para mim e sussurrou: "Teresa, venha para nós." Seus olhos, meus Deus, seus olhos. Eles estavam vazios, como se a alma dele tivesse sido arrancada. Eu não sabia o que fazer. O medo me manteve imóvel, enquanto ele continuava a me encarar. Finalmente, criei coragem e corri, saindo do cemitério o mais rápido que minhas pernas permitiram. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério com a mente atormentada pelos eventos da noite anterior. Contei a alguns colegas sobre o que vi, mas ninguém parecia acreditar em mim. Eles achavam que eu estava ficando louca, que os sussurros e as visões eram frutos da minha imaginação. Mas eu sabia que não. Foi então que aconteceu o segundo desaparecimento. Dona Marta, a mesma que dizia ter visto seu João, não apareceu para trabalhar. Novamente, fomos procurar por ela, mas não encontramos nenhum vestígio. Sua casa também estava intacta, mas ela havia sumido. A situação estava se tornando insuportável. O medo se espalhava como um vírus entre nós. Naquela noite, decidi ficar de novo no cemitério. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava descobrir a verdade. Escondi-me no mesmo lugar, atrás do mausoléu, com o coração batendo forte. E então, vi algo que jamais esquecerei. Um grupo de figuras escuras, quase invisíveis, cercavam um túmulo antigo. Elas murmuravam,
Cantavam em uma língua que eu não conhecia. No centro, deitada sobre o túmulo, estava Dona Marta. Seus olhos estavam fechados, mas seu rosto estava contorcido em uma expressão de puro terror. Gritei o nome dela, mas antes que pudesse alcançá-la, as figuras desapareceram, levando Dona Marta com elas. Aterrorizada, corri dali, jurando nunca mais voltar. Mas eu sabia que o cemitério não me deixaria em paz. Depois do desaparecimento de Dona Marta, o cemitério ficou tomado por uma atmosfera pesada e opressiva. A sensação de ser observada era constante, e os sussurros, aqueles terríveis sussurros, ficaram cada vez mais frequentes. Ninguém mais queria trabalhar lá, mas alguns de nós não tinham escolha. Era uma tarde cinzenta quando algo realmente estranho aconteceu. Estava limpando um túmulo antigo, coberto de musgo e ervas daninhas, quando notei uma sombra se movendo no canto do meu olho. Olhei rapidamente, mas não vi nada. Voltei ao trabalho, tentando ignorar a sensação de estar sendo vigiada. Mas a sombra voltou. Desta vez, ficou parada ali, à distância, me observando. Eu senti um calafrio profundo. Decidi investigar, mesmo com o medo me corroendo por dentro. Caminhei lentamente até o local onde vi a sombra, mas não havia nada lá. Apenas o silêncio opressor e a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, não consegui dormir. O medo e a curiosidade lutavam dentro de mim. Eu sabia que algo maligno estava no cemitério, algo que não podia ser explicado. Decidi voltar à noite, mais uma vez, na esperança de encontrar respostas. Quando cheguei ao cemitério, a lua estava alta no céu, iluminando os túmulos com uma luz fantasmagórica. O vento soprava suavemente, carregando consigo sussurros que agora pareciam mais altos, mais insistentes. Escondi-me atrás do mausoléu, o mesmo onde vi seu João pela última vez. O tempo passou lentamente, e eu estava prestes a desistir quando ouvi passos. Olhei ao redor e vi a mesma sombra que tinha visto durante o dia. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Várias sombras se moviam lentamente entre os túmulos, aproximando-se do centro do cemitério. Meu coração batia descontrolado enquanto eu assistia aquelas figuras se reunirem ao redor de um túmulo específico. Era o túmulo de uma criança, uma menina que havia morrido há muitos anos. As sombras começaram a murmurar, e eu senti uma presença maligna tomar conta do lugar. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, respirando, sussurrando, esperando. De repente, uma das sombras se virou na minha direção. Seus olhos, brilhando com uma luz sinistra, encontraram os meus. Senti um terror indescritível, como se minha alma estivesse sendo sugada para o vazio. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. A sombra começou a se aproximar, deslizando silenciosamente pelo chão. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Quando estava a poucos passos de mim, ela parou e estendeu a mão. Toquei aquela mão fria como gelo, e uma visão horrível invadiu minha mente. Vi seu João e Dona Marta, presos em um lugar escuro e sombrio, gritando por ajuda. Suas almas estavam sendo torturadas por algo que eu não conseguia ver claramente, algo que emanava pura maldade. Eu sabia que, se não fizesse algo, acabaria como eles. Finalmente, consegui me mover. Soltei a mão da sombra e corri como nunca antes, sentindo seu olhar penetrante nas minhas costas.
Quando cheguei à entrada do cemitério, olhei para trás e vi que as sombras haviam desaparecido, mas eu sabia que não estavam longe. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que a noite anterior havia sido um pesadelo. Mas, ao olhar para minhas mãos trêmulas, lembrei-me de que tudo era real. Precisava descobrir o que estava acontecendo naquele cemitério antes que mais alguém desaparecesse. Fui à biblioteca local, buscando por qualquer registro ou informação sobre o cemitério das almas perdidas. Após horas de busca, encontrei um antigo jornal que mencionava eventos estranhos ocorridos ali no passado. A matéria, datada do início do século passado, falava de um coveiro chamado Manuel, que havia sido encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Segundo relatos, ele teria sido vítima de uma espécie de ritual macabro. Enquanto lia, uma senhora idosa se aproximou de mim. Você está mexendo com coisas que não deveria, minha jovem, ela disse, com um olhar grave. Seu nome era Dona Clotilde, e ela parecia saber mais do que estava disposta a revelar. Convidei-a para um café, na esperança de que ela pudesse me contar mais. Sentadas em uma mesa de canto, Dona Clotilde começou a falar. O cemitério das almas perdidas sempre foi um lugar amaldiçoado. Dizem que, há muito tempo, um grupo de pessoas realizava rituais sombrios ali, invocando forças que não compreendiam. Essas entidades ficaram presas ao local, e desde então, têm atormentado aqueles que se aproximam. A cada palavra, sentia um nó se formar em meu estômago. Perguntei a ela se havia alguma forma de deter essas entidades, e ela me olhou com tristeza. Não é fácil. Elas se alimentam do medo e da dor. Você precisa encontrar o túmulo onde tudo começou e interromper o ritual original. Decidi voltar ao cemitério naquela mesma noite, armada com a nova informação. Levei comigo um crucifixo, sal grosso e um velho diário que havia encontrado na biblioteca, que pertencia a Manuel. No diário, ele descrevia o túmulo onde o ritual havia sido realizado. Um túmulo sem nome, marcado apenas por uma estranha inscrição. A noite estava escura e silenciosa quando entrei no cemitério. Caminhei lentamente, tentando não fazer barulho. O vento assobiava entre as árvores, e os sussurros voltaram a me atormentar. Finalmente, encontrei o túmulo descrito no diário. A inscrição, em uma língua antiga, era quase legível, mas eu sabia que aquele era o lugar. Espalhei o sal ao redor do túmulo e segurei o crucifixo com força. Comecei a recitar uma oração, na esperança de interromper o ritual. De repente, as sombras começaram a se agitar, aproximando-se de mim. Sentia o medo me envolver, mas continuei a rezar, mais alto, mais firme. As sombras gritaram, um som horrível que parecia rasgar a noite. Elas tentavam me alcançar, mas o círculo de sal as mantinha afastadas. Continuei a oração, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Finalmente, com um último grito ensurdecedor, as sombras desapareceram, deixando apenas um silêncio profundo. Caí de joelhos, exausta, mas sabia que havia conseguido. As almas de seu João e Dona Marta estavam finalmente livres, e o cemitério, pelo menos por enquanto, estava em paz. Saí de lá naquela noite com a sensação de que, apesar de todo o horror, havia feito o que era certo. Na última vez que visitei o cemitério das almas perdidas, estava determinada a desvendar os mistérios que assombravam aquele lugar sombrio. A atmosfera estava carregada de tensão, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos antigos.
Decidi explorar os cantos mais remotos do cemitério, buscando pistas que pudessem explicar os eventos sobrenaturais que presenciei. Encontrei túmulos antigos, cobertos de musgo e esquecidos pelo tempo, cada um contando sua própria história silenciosa de vidas passadas. Os sussurros persistiam, murmurando palavras incompreensíveis que ecoavam entre as lápides. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava de um mausoléu abandonado, sua estrutura decadente refletindo a decadência do próprio cemitério. Dentro do mausoléu, encontrei velhos documentos empoeirados e fotografias desbotadas. Eram registros de famílias que haviam sido enterradas ali séculos atrás, seus rostos olhando para mim como se implorassem por justiça, por compreensão. Continuei minha busca, sem saber ao certo o que estava procurando. Cada passo me levava mais fundo nos mistérios do cemitério, revelando camadas ocultas de uma história que se recusava a ser contada. Era como se as próprias paredes do lugar guardassem segredos que jamais seriam revelados. Ao entardecer, encontrei uma lápide solitária, isolada dos outros túmulos. Não havia nome, apenas uma data gravada, 1887. Aproximei-me, sentindo um arrepio percorrer minha espinha enquanto olhava para aquela inscrição enigmática. Os sussurros se intensificaram, como se a própria terra estivesse tentando me contar algo. Eu me ajoelhei diante da lápide, tentando decifrar o que ela queria me dizer. Mas tudo o que ouvi foram murmúrios indistintos, palavras que se perdiam no vento noturno. Decidi deixar o cemitério naquela noite, levando comigo as lembranças assombradas daquelas almas perdidas. Não tinha respostas, apenas perguntas sem solução, mistérios que desafiavam a lógica humana. Enquanto caminhava para fora dos portões do cemitério, olhei para trás uma última vez. Aluabril hova sobrias lápides, lancondo sombros grotescas no chão. A sensação de estar sendo observada não me deixava, como se algo ainda estivesse lá, espreitando na escuridão. E assim, deixo para vocês, meus amigos, o mistério do cemitério das almas perdidas. Cada um de nós pode tirar suas próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu naquele lugar assombrado. Algumas histórias são melhor deixadas sem explicação, envoltas em um véu de mistério que nunca será totalmente desvendado.